o Corinthians chegou no limite. A novela envolvendo Memphis Depay pode acabar nos próximos dias, e o desfecho pode ser completamente diferente do que a torcida esperava. Enquanto isso, André virou alvo do futebol europeu e duas propostas podem chegar a qualquer momento. E o que está acontecendo nos bastidores pode mudar o planejamento do timão. Nesse vídeo vou mostrar por que a negociação entre Corinthians e Memphis chegou ao momento mais decisivo de todos. Vou revelar o que travou a renovação, quando acontece a última reunião e também explicar por que André pode estar vivendo seus últimos dias com a camisa do Corinthians. Porque o que vem pela frente promete mexer muito com o futuro do clube. A situação de Memphis Depay entrou na reta final. Depois de várias conversas entre as partes, Corinthians e representantes do atacante devem fazer uma última reunião. Se ela acontecer agora, o clube promete colocar um ponto final nessa novela. A expectativa é que essa reunião aconteça ainda nesta sexta-feira. Caso não seja possível, ela fica para segunda-feira. Mas existe um detalhe importante. Essa será realmente a última tentativa de acordo. E existe um motivo. As negociações já passaram por diversas propostas e contrapropostas. Segundo informações dos bastidores, o Corinthians apresentou uma oferta. O staff de Memphis respondeu com uma contraproposta. O clube analisou e recusou. Ou seja, não foi apenas Memphis que rejeitou ofertas. O Corinthians também decidiu dizer não. E isso mostra como as conversas ficaram difíceis. Mas calma, porque existe um detalhe que muda completamente esse cenário. O grande impasse é o tempo de contrato. Memphis deseja uma renovação de 3 temporadas. Só que o Corinthians entende que esse período é longo demais. A diretoria trabalha com um limite máximo de 2 anos. Esse é hoje o principal obstáculo. Nem salário aparece como o maior problema. O tempo de vínculo virou o centro da negociação, e os bastidores mostram que ninguém quer voltar atrás facilmente. Por isso essa próxima reunião ganhou um peso enorme. Dependendo do resultado, o Corinthians pode anunciar oficialmente a renovação, ou comunicar que as negociações chegaram ao fim. Não existe mais muito espaço para novas rodadas de conversa. E tem outro detalhe que aumenta ainda mais a pressão. O prazo está acabando. O clube quer resolver tudo já na próxima semana. Mas enquanto essa novela esquenta, outro jogador virou assunto dentro do Parque São Jorge. E pode render uma negociação milionária. André vive um momento excelente. Depois da atuação destacada diante do Remo, o volante passou a despertar ainda mais interesse no mercado europeu. Nos bastidores, o Corinthians acredita que 2 propostas podem chegar já nos próximos dias. Uma delas seria da Juventus. Além disso, outro clube europeu também prepara uma investida. Segundo as informações, existem interessados da Itália, da Espanha e também da Inglaterra. O nome do clube ainda não foi confirmado, mas o interesse existe. E não para por aí. A imprensa da Turquia também colocou o Fenerbahçe como mais um possível concorrente. Ou seja, o número de clubes observando André só aumenta. E isso naturalmente fortalece o Corinthians numa possível negociação. Só que existe uma condição. O timão não pretende facilitar. A diretoria estabeleceu um valor considerado ideal para abrir conversa. E esse número chama atenção. O Corinthians deseja receber cerca de 20 milhões de euros para negociar André. Essa é a expectativa da diretoria. Se as propostas realmente chegarem perto desse valor, a situação muda completamente. Agora imagine o cenário. De um lado, o clube tenta manter Memphis, um dos jogadores mais importantes do elenco. Do outro, pode receber uma proposta milionária por André. São 2 decisões enormes acontecendo praticamente ao mesmo tempo. E qualquer uma delas pode mudar o planejamento da temporada. Se Memphis renovar, o Corinthians mantém uma referência técnica. Se não houver acordo, o clube perde um jogador de peso. Ao mesmo tempo, se André for vendido pelos valores esperados, entra um dinheiro importante. Mas o time perde um atleta que vem crescendo muito. Ou seja, os próximos dias prometem ser decisivos. E tudo indica que a próxima semana será uma das mais movimentadas dos bastidores do Corinthians. Mas existe uma pergunta que divide completamente a torcida. Na minha opinião, o Corinthians faz certo em tentar chegar a um acordo com Memphis, mas também precisa estabelecer limites. Uma negociação precisa ser boa para os 2 lados. Se realmente não houver consenso, talvez seja melhor encerrar essa novela do que prolongar uma situação sem definição. Sobre André, eu acredito que o Corinthians só deve vender se realmente aparecer uma proposta muito próxima dos 20 milhões de euros. É um jogador jovem, vem evoluindo bastante e pode valer ainda mais no futuro. Agora eu quero saber sua opinião. Você renovaria com o Memphis nas condições atuais?
E venderia André caso chegue uma proposta de 20 milhões de euros? Comenta aqui embaixo porque eu quero ler sua opinião. E se você gosta de conteúdo direto ao ponto, com informação dos bastidores e sem enrolação, já deixa o like, se inscreve no canal Timão Atual e ativa as notificações. Porque a qualquer momento essa novela pode terminar, e quando isso acontecer, você vai ficar sabendo primeiro aqui.